Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é o professor Luiz Miranda, inaugurando uma nova sessão no nosso canal, a sessão de tópicos especiais. Vamos começar com tópicos de comércio internacional. E o que vem a ser esses vídeos, de tópicos especiais? Acontece que eu já recebi alguns feedbacks de alguns alunos que assistiram os vídeos das questões comentadas. Disseram, professor, legal, valeu pelo vídeo, pela questão comentada, só que algumas questões nós temos uma dificuldade de entender a parte teórica para resolver a questão. Eu não tive tempo ainda de estudar a teoria e, portanto, eu gostaria de pedir a gentileza de que fizesse um vídeo fazendo um resuminho. Eu deixo bastante claro nas respostas que os resumos não substituem a matéria teórica no detalhe. Então, você tem que ler o seu PDF, tem que ler a sua apostila, tem que ler o seu vídeo. Mas não custa nada para nós fazermos um vídeo tentando resumir esses conceitos que a gente chama de pegajosos. Por que conceitos pegajosos? É da onde vêm as pegadinhas que os examinadores fazem para derrubar os candidatos. Tá bom? Então, vamos fazer um resuminho, um vídeo sobre um tópico especial de comércio internacional para tentar ajudá-los. E o primeiro tópico, vocês devem ter visto aí, questões de comércio internacional sobre o tema vantagens comparativas. E vira e mexe, além de perguntar sobre vantagens comparativas, na questão propriamente dita, nós temos alternativas falando de vantagens absolutas. E os alunos têm uma certa dificuldade de entender os conceitos. O conceito de vantagem comparativa ele é desenvolvido no curso de graduação de economia. Todo economista tem que saber o que é vantagem comparativa. Ao longo dos primeiros semestres, isso é explorado. Se o estudante não entender bem o conceito, ele não avança no curso. Então, os economistas já conhecem este conceito de vantagens comparativas. Então, eu vou pedir licença para os colegas economistas que eu vou fazer uma simplificação. Por favor, não vá me xingar, não vá me denunciar no Corecon, que eu estou acochambrando a questão de vantagens comparativas. Não, o objetivo é didático para aqueles alunos que não são economistas, que não tiveram oportunidade de estudar no detalhe, como vocês estudaram. Então nós vamos fazer algo focado para concursos, para que vocês, principalmente os futuros colegas que não cursaram o curso de economia, tenham a oportunidade de trabalhar conosco lá na Receita Federal. Beleza? Então, vamos começar falando do quê? Falando das vantagens absolutas, que é um conceito bastante didático e, vamos dizer assim, intuitivo. Foi desenvolvido por Adam Smith na sua obra famosérrima, como dizem, A Riqueza das Nações. Então, é algo que se baseia no quê? Se baseia na ideia da divisão internacional do trabalho, que haveria uma especialização considerando o fator de maior eficiência produtiva, que naquela época era o trabalho. Considerava-se apenas o trabalho como fator de produção. Então, a ideia é que os países se especializariam produzindo apenas produtos nos quais tivessem mais eficiência no trabalho. Ou seja, quanto menos trabalho eles utilizassem para produzir o produto, mais eles deveriam se especializar nesse produto. Ou seja, o camarada que é bom na produção de açúcar, que ele demora menos tempo para fazer açúcar, tem que fazer açúcar. O camarada que é bom em fazer trigo, demora menos tempo para fazer trigo, tem que se especializar na produção de trigo. Essa é a ideia por trás da especialização. Que mais? Você deve concentrar os esforços no que pode produzir a um custo mais baixo, tempo gastando menos trabalho e trocar o excedente no mercado internacional. Essa é a ideia embutida. E um conceito muito famoso, que é o chamada mão invisível, pressupõe que o egoísmo individual promoveria o bem-estar coletivo. É um paradoxo. O próprio Adam Smith, na sua obra, dizia que ele não esperava a benevolência do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro para que ele tivesse o seu jantar durante a noite. Por quê? Ele desenvolve esse conceito dizendo, olha, o egoísmo individual do cervejeiro, do padeiro e do açougueiro faz com que eles busquem lucro, que eles produzam cada vez mais produtos de qualidade, cerveja, pão e carne, para que possam vender no mercado, oferir lucros. E qual que é o benefício coletivo desse egoísmo individual? É que você vai ter muitos produtores
oferecendo seus produtos. E com isso, você que não é especialista em produzir cerveja, pão e carne, você pode ir no mercado comprar esses produtos e ter o seu jantar. Então, o professor Adam Smith não era cervejeiro, padeiro, nem açougueiro, ele era filósofo. Então, qual que era o produto dele? Era dar aulas. Então, com o dinheiro que ele conseguia dando aulas, ele podia comprar pão, cerveja e carne e ter o seu jantar. Então, essa é a ideia da mão invisível. O egoísmo dos produtores que querem lucrar faz com que eles produzam cada vez mais produtos, né, com qualidade, e o mercado ofereça muitas possibilidades para quem quer comprar. Então você tem o bem-estar coletivo, que é o mercado desenvolvido. Ok? Beleza, professor, entendi a parte teórica, tá? E como é que funciona um exemplo prático, numérico? Pode fazer? Claro, não só posso como devo, para consolidar o entendimento. Vamos imaginar o seguinte, que no mundo só existam dois países, Brasil e Argentina. E só existam dois produtos, açúcar e trigo. Então você tem, além disso, 2.000 trabalhadores em cada país. Você tem 2.000 brasileiros e 2.000 argentinos, sendo que 1.000 trabalhadores em cada país fazem açúcar e 1.000 trabalhadores fazem trigo. Ok? Então, dois países, dois produtos, 2.000 trabalhadores em cada país, sendo que metade para fazer açúcar e metade para fazer trigo. Belezinha? Tranquilo, né? Então vamos lá. Aí tem umas atividades, né, que nós estamos colocando aqui para que vocês entendam. O brasileiro, ele produz por ano, cada trabalhador brasileiro, 1.000 toneladas de açúcar. Né? E o argentino produz 700 toneladas de açúcar por ano. No caso do trigo, o brasileiro produz 400 toneladas de trigo por ano e o argentino 900 toneladas de trigo por ano. Como é que fica o tamanho de cada mercado? No mercado brasileiro, você tem 1 milhão de toneladas de açúcar, que são 1.000 trabalhadores vezes 1.000 toneladas de produtividade. E no trigo, 400.000 toneladas de trigo, porque você tem 1.000 trabalhadores produzindo trigo versus a produtividade de 400 toneladas por ano. Analogamente, na Argentina, 700.000 toneladas de açúcar são produzidas por ano e 900.000 toneladas de trigo. Qual que é o tamanho do mercado mundial nesse caso? Seria 1.700.000 toneladas de açúcar, que é 1 milhão no Brasil mais 700.000 da Argentina, e 1.300.000 toneladas de trigo, que são 400.000 do Brasil e 900.000 da Argentina. Tranquilidade, né? Entenderam? Então você tem aqui dois países que não se falam, não se comercializam e produzem os produtos de forma independente. Então você tem o Brasil fazendo trigo com 1.000 trabalhadores, o Brasil fazendo açúcar com 1.000 trabalhadores. A Argentina tem 1.000 trabalhadores para açúcar e 1.000 trabalhadores para trigo. E a produção mundial é essa daqui, 1.700.000 toneladas de açúcar e 1.300.000 toneladas de trigo. Aí vem o nosso querido Adam Smith e fala, olha, vocês têm que se especializar naquilo que vocês são bons, naquilo que você é campeão mundial. Então vamos ver aqui, quem que é campeão mundial de açúcar? O Brasil. Ó, o brasileiro, ele produz mais que o argentino. E quem é campeão mundial de trigo? A Argentina. O argentino produz mais que o dobro que o brasileiro de trigo. Certo? Certo. Então vamos ver aqui o resumo do professor Adam Smith. Ele diz que, pela teoria das vantagens absolutas, o Brasil deveria se especializar na produção de açúcar e a Argentina na produção de trigo. Será que é isso mesmo? Será que vai ter um benefício? Vejamos como é que ficaria. Então, se o Brasil tem que se especializar na produção de açúcar, ele vai ter que ter 2.000 trabalhadores fazendo açúcar. Certo? Certo. Então, 2.000 trabalhadores fazendo açúcar versus 1.000 toneladas de açúcar, produtividade de 1.000 toneladas por ano, o açúcar que o brasileiro vai produzir é 2.000 toneladas. Em compensação, ele não vai fazer nada de trigo. Na Argentina, nós vamos ter 2.000 trabalhadores só fazendo trigo, versus vezes 900 toneladas de produtividade, total de trigo 1.800.000 toneladas na Argentina e não tem nada de açúcar. Portanto, o mercado mundial, todo o açúcar é brasileiro, 2 milhões, e todo o trigo é argentino, 1.000 toneladas. Mas tem uma coisa interessantíssima aqui, veja, aumentou o tamanho do mercado mundial, veja, você tem 2 milhões de toneladas de açúcar, quando antes do final você tinha 1.700.000 toneladas. E no trigo você tem agora 1.800.000 toneladas e 1.300.000 toneladas de trigo. Então você tem um aumento líquido na produção de 300.000 toneladas de açúcar e 500.000 toneladas de trigo que podem ser exportados, comercializados, etc. Então, o professor Adam Smith, né, com a sua teoria, mostrou que se você tem um campeão mundial de produtividade,
esse campeão mundial de produtividade se especializa naquela produtividade, naquele produto, né? Então o brasileiro é campeão mundial de produzir açúcar, então vai só fazer açúcar. O argentino é o melhor no trigo, então só vai fazer trigo. E aí o mercado como um todo aumenta, todo mundo fica feliz, tranquilo e sereno. Beleza? Então é isso que o Dr. Adam Smith explicou sobre teoria das vantagens absolutas. Cá para nós bastante intuitivo, né? Quando você faz um exemplo numérico fica bem fácil de entender. Ok, professor. E a teoria das vantagens comparativas? Foi desenvolvida pelo nosso querido Davi Ricardo em 1817. Ele diz que, o seguinte, olha, o Adam Smith falou que para você ter vantagem, você tinha que ser campeão mundial em alguma coisa. Eu vou te provar que não necessariamente você precisa ser campeão mundial em alguma coisa para ter vantagem no comércio, para você poder comercializar internacionalmente. Não é necessário que alguém seja bom, melhor que todo mundo. O que é necessário? É necessário que você, na sua gama de produtos, você tenha um deles que você produz melhor do que os outros, né? E isso é o que ocorre na prática, né? Nenhum país tem eficiência igual em todos os produtos. Sempre vai ter um produto que ele vai ser mais produtivo. Então, é a questão da eficiência relativa que o Davi Ricardo estava comentando. Então, a especialização considera o fator de maior eficiência produtiva relativa. Então, você tem lá uma série de produtos que você produz. Qual é o que você produz melhor? Vamos dar um exemplo. O Brasil, ele produz... Mudou agora, tá? A melhor produtividade do Brasil é em sapato. E aí você tem a Alemanha. E a Alemanha, a melhor produtividade é em carro, tá? Só que a produtividade da Alemanha em sapato é igual ao do brasileiro. Pela teoria das vantagens absolutas, não valeria a pena você comercializar Brasil e Alemanha, porque o Brasil, ele no máximo empata com a Alemanha na questão da produtividade. Então vamos ver aqui numericamente. Eu estou falando sem mostrar a tabela, fica difícil de entender. Então vamos ver o primeiro exemplo. Tem produtividade, tem um empate na produtividade absoluta de um dos itens. Então nós vamos falar agora de sapato e de carro. Você tem o Brasil e a Alemanha, e você tem 100 trabalhadores que fazem sapato e 100 trabalhadores na indústria automobilística. Então veja só, produtividade por trabalhador em sapato empata. Brasileiro e alemão têm a mesma produtividade. Ó, só para remarcar que você tem 100 trabalhadores agora, né, para não errar nas contas, e que você tem um empate na produtividade absoluta em um dos itens. Tá? E na produtividade de carro, a Alemanha dá um banho no Brasil. Ele é 5 vezes mais produtivo, o trabalhador alemão, na produção de carros do que o brasileiro. Tá? Então, pela teoria de Adam Smith, não valeria a pena o comércio nacional entre Brasil e Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha é muito melhor. Né? Ela é 5 vezes mais produtiva no bem de maior valor agregado e no sapato ela empata. Então, para que eu vou comercializar com o Brasil? Vale a pena? Será que, se houver especialização no item de maior produtividade relativa, vai ter ganho no comércio nacional? O Davi Ricardo vai mostrar que sim. Né? Então, o que ele vai dizer? O Brasil, dentre os dois produtos, o que o Brasil produz melhor? Né? Entre sapato e carro. Ele produz melhor sapato. E a Alemanha, o que ela produz melhor dentro do mercado dela mesma? Ela produz melhor carro. Então, nosso amigo Adam Smith diz que o Brasil deve se especializar na produção de sapato e a Alemanha na produção de carros. É algo mais ou menos intuitivo. Eu coloquei um exemplo que ajuda com a intuição, justamente para facilitar o entendimento numérico depois. Né? Nós vamos desenvolver o conceito de custo de oportunidade numericamente. Tá? Tá, professor, o senhor me enganou, né? Você me induziu, não enganou, né? Então, força. O senhor me induziu a aceitar o seu raciocínio. Tá, concordo com o senhor, mas vamos agora, prove para mim. CQD, como queríamos demonstrar. Tá, então vocês aguardem só um pouquinho. Eu só vou agora mostrar para você como é que fica a produção total, depois da especialização, e depois eu mostro para você por que eu escolhi, por que o Brasil é mais produtivo em sapato e a Alemanha é mais produtiva em carro. Por que a gente fez essa escolha? Então vamos lá. A gente diz que o Brasil deve se especializar na produção de sapatos. Então nós vamos ter 200 brasileiros fazendo sapato e o alemão fazendo carro. Então nós vamos ter 200 alemães fazendo carro. Tá? Então, 200 brasileiros fazendo sapato, vezes 100 sapatos por ano de produtividade, nós temos 20 mil sapatos. E 200 alemães vezes unidades por ano, nós temos 10 mil carros.
Veja que interessante, o mercado mundial aumentou. Nós temos aqui 4 mil carros a mais do que nós tínhamos. É a teoria das vantagens comparativas. Né? Pelo Adam Smith, isso não ia funcionar. E funcionou. Tá, professor, o senhor me enrolou e não me explicou como é que o senhor decidiu que o Brasil é mais produtivo em sapato e a Alemanha é mais produtiva em carro. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Vamos fazer umas continhas de comparação aqui. Bom, a eficiência relativa na produção de sapato é maior que na produção de carro. Por quê? A cada 100 sapatos produzidos no Brasil, eu deixo de produzir 10 carros. Né? Então vejamos aqui, ó. A produtividade, né? O que acontece? Se eu deixar de produzir sapatos, eu produzo carros, 10 carros. Ou seja, fabricar um sapato custa 0,10 carro no Brasil. Né? O custo por ter que abrir mão na produção de sapatos é maior na Alemanha do que no Brasil. Na Alemanha, fabricar um sapato custa meio carro. Por quê? Né? Aqui, ó, você divide 50 por 100. Então você tem que fabricar um sapato é mais caro que fabricar um carro na Alemanha. Portanto, o custo de produzir sapatos é melhor ou menor, né, no Brasil. O Brasil tem que produzir sapato, porque é mais barato. Né? Aqui, se você fabricar um sapato, você desperdiça só 10% de um carro. Na Alemanha, se você fazer um sapato, você perde meio carro, meu amigo, minha amiga. Então essa é a continha que você tem para determinar qual que tem a maior eficiência produtiva relativa. Você compara dentro do seu país as produtividades. Quanto custa você abrir mão de produzir determinado produto em detrimento do outro? Fazemos o raciocínio inverso agora. Na Alemanha, a eficiência relativa na produção de carro é maior do que a produção de sapato. A cada 50 carros produzidos na Alemanha, eu deixo de produzir 100 sapatos. Em outros termos, fabricar um carro custa 2 sapatos. O custo de que abrir mão na produção de carros é maior no Brasil do que na Alemanha. No Brasil, fabricar um carro custa 10 sapatos. Portanto, a Alemanha tem uma eficiência relativa na produção de carro. É mais barato fazer carros na Alemanha do que no Brasil. Professor, eu ainda não entendi, está muito confuso isso. Como é que você pode melhorar essa conta? Podemos, vamos fazer mais continhas aqui. Custo de oportunidade. O exemplo que acabamos de discutir nos ajuda a entender o custo do conceito do custo de oportunidade. O custo de oportunidade foi desenvolvido pelo economista Haberle em 1933. O que ele quer dizer? Que toda escolha implica uma renúncia. O custo de oportunidade de assistir a esta videoaula é deixar de assistir um filme ou um jogo do seu time preferido, por exemplo. Então você está abrindo mão do seu tempo precioso de estar com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua esposa, né, com o seu ficante, com a sua ficante, e está assistindo a aula do chato do professor Luiz Miranda. Então é um custo isso, custo de oportunidade. Agora, vale a pena ou não vale a pena? Aí vai depender. Quanto menor o custo de oportunidade, maior a eficiência relativa. Ou seja, quanto for mais baixo o custo de produzir alguma coisa, mais eficiente você vai ser na produção dessa coisa. Prosseguindo. Vamos calcular o custo de oportunidade no exemplo carro-sapato. Custo de oportunidade do sapato brasileiro. Você pega 10 carros e divide por 100 sapatos, você tem 0,10 carro por sapato. O custo de oportunidade do sapato alemão. 50 carros para cada 100 sapatos, você tem meio carro por sapato. Portanto, qual é o país em que você tem o menor custo de oportunidade? Para o sapato. País, menor custo de oportunidade para o sapato, Brasil. Ó, coloquei em azul, 0,10, é o mais barato, é o custo menor de oportunidade. Calculando o custo de oportunidade do carro agora. No caso do Brasil, você tem 100 carros para 10 sapatos, você tem 10 sapatos por carro. Na Alemanha, 100 carros por 50 sapatos, você tem 2 sapatos por carro. Ou seja, onde é mais barato produzir carro? Na Alemanha, porque o custo de oportunidade é menor. Você tem um custo menor de 2 e no Brasil é de 10. Ou seja, no caso do sapato, olha os custos de oportunidade. No Brasil, 0,10, na Alemanha, meio. Então, o Brasil tem que se especializar em sapato. No caso do carro, custo de oportunidade do Brasil, 10. Na Alemanha, 2. A Alemanha se especializa em carro.
Sendo pela teoria das vantagens comparativas, confirma-se que o comércio internacional é vantajoso desde que o país especialize sua produção no item que apresenta maior eficiência relativa, ou seja, uma menor oportunidade. Beleza? Então você tem um exemplo do comércio internacional com dois países, sendo que um dos países, o máximo que ele consegue é empatar. Agora vamos ver um segundo exemplo em que o país é melhor na produtividade absoluta dos dois itens. Vamos forçar a barra, dizer, ó, o Brasil está na roça. A produtividade do sapateiro brasileiro é de 50 unidades por ano e a do metalúrgico brasileiro, da indústria automobilística, 10 carros por ano. E o alemão é 100 sapatos por ano e 50 carros por ano. Ó, aqui é o dobro e aqui é 5 vezes mais. Considerando 100 trabalhadores, né, em cada indústria, no Brasil nós vamos ter aqui 5 mil sapatos e 1.000 carros. Na Alemanha, 10 mil sapatos e 5 mil carros. Ou seja, o dobro de sapatos e 5 vezes mais carros. A produção total mundial, 15 mil sapatos e 6 mil carros. Ou seja, o Brasil perde feio para a Alemanha. Tanto na questão do sapato quanto na questão do carro. Aí você vai falar assim, aí nós estamos na roça, vai valer comércio internacional nesse caso? Vai por quê? Vamos calcular o custo de oportunidade. Vejamos. Ó, mostrando aqui, né, que a Alemanha tem melhor produtividade por trabalhador nos dois itens. Então a Alemanha ganha. Né? E o que eu vou adiantar para vocês? O Brasil continua se especializando na produção de sapato e a Alemanha na produção de carros. Por quê? Ó, 200 trabalhadores brasileiros fazendo sapato, nós vamos ter 10 mil sapatos, e 200 alemães fazendo os carros, nós vamos ter 10 mil carros. Aí nós vamos ter aqui 4 mil carros a mais, vão ter menos sapatos. Né? Nós vamos ter itens de maior valor agregado e vamos perder um pouquinho no sapato do ponto de vista do comércio mundial. Mas isso não impede o comércio internacional. Vamos calcular aqui, ó, diretamente o custo de oportunidade. O custo de oportunidade do sapato brasileiro, 10 carros para 50 sapatos. Então é 0,20 carro por sapato. E o custo de oportunidade do sapato alemão, 50 carros para 100 sapatos, meio carro por sapato. O custo de oportunidade do carro brasileiro, sapatos por carro, e do carro alemão, 2 sapatos por carro. Ou seja, do sapato, onde vai ser melhor produzir? Continua sendo no Brasil, ó. 10, 0,10 e 0,50. E onde continua sendo melhor produzir? O carro, na Alemanha, continua sendo de 2. Ó. Diminuiu um pouco o custo de oportunidade do Brasil, diminuiu, mas não é suficiente para vencer a Alemanha. Então, tanto no exemplo em que você tem um empate na produtividade de um dos itens, quanto no exemplo em que um país é totalmente menos produtivo do que o outro, é possível sim a ocorrência de vantagem de comércio internacional pela teoria das vantagens comparativas. O custo de oportunidade está intrinsecamente ligado com a teoria das vantagens comparativas e o custo de produção considerado, o único custo de produção considerado nessa teoria é o do trabalho. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, espero que esse vídeo tenha sido útil para ajudá-los na compreensão do conceito de vantagens comparativas para a resolução de questões de comércio internacional envolvendo esse tema. Deixo aqui meu forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até mais, valeu!